pelo que eu entendi, o Allan Poe ele não era um cara muito simples de lidar, não era um cara muito fácil. E a sua escrita também não é muito. Vinheta, por favor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fio na Espinha. O meu nome é Matheus Valduga, eu sou colunista no jornal Madrugada e junto com o jornal a gente desenvolveu esse projeto literário e cultural onde toda semana eu vou falar de um livro de terror. E hoje eu vou falar então de Contos de Imaginação e Mistério, do Edgar Allan Poe, e ela foi publicada em 1919. Antes mesmo de falar da obra, eu só gosto de lembrar que esse projeto ele é paralelo ao meu emprego e se você quiser fazer uma contribuição na minha chave Pix por entender a importância de a gente discutir literatura toda semana e ter alguma coisa assim na nossa cidade, sinta-se à vontade. E eu também gosto de lembrar que eu tenho gatos e vizinhos e bateção de porta e tudo isso de janela, então relevem se alguma coisa vazar, que hoje está complicado. Então, gente, eu trouxe aqui Contos de Imaginação e Mistério, essa coletânea produzida em 1919. E antes mesmo de eu falar do contexto do Allan Poe, eu falei ali no começo que ele era um cara difícil, era um cara complicado a ser escritor também. Como eu falei na semana passada do Bram Stoker, que estava dentro de um romantismo gótico, em que se fala muito sobre emoções e a escrita é toda em volta de estruturas que vão dar ênfase nisso, o Allan Poe também está dentro dessa corrente. O que acontece? O Allan Poe, além de ser escritor, ele era um crítico, ele era um ensaísta, ele era um cara que se importava muito com a narrativa do seu texto, então tudo aqui é muito bem desenvolvido. Mas para mim, Matheus, isso é só uma opinião, não é um fato sobre o autor, eu tenho muita dificuldade em me conectar com uma escrita muito rebuscada, seja na poesia, em livros, em qualquer coisa. Então você que está caindo de paraquedas, eu tenho muitos amigos que querem ler Allan Poe por ele ser um cara clássico, e entendam que talvez seja um pouquinho complicado no começo, porque não é como se a gente fosse ler um Stephen King e Ana Paula Maia, que são escritas mais contemporâneas. O Allan Poe está dentro do começo da modernidade literária. Por ser do século XIX, então ele vai trazer toda essa forma de escrita do período, e além disso ele desenvolve muito a sua própria escrita, então é muito única, a forma de escrita dele é muito única. O Allan Poe era um escritor americano que ele está dentro de um contexto histórico também de desenvolvimento dos primeiros anos, das primeiras décadas dos Estados Unidos. O que acontece? Quando os Estados Unidos se torna independente da Inglaterra e começa a produzir a sua própria história, a literatura está dentro disso, e a literatura americana do período, ela estava dentro de um romantismo, mas com uma moralidade muito forte, com um patriotismo muito forte, porque se tu está desenvolvendo a identidade do teu povo, tu faz questão de trazer coisas positivas. Então a literatura desse período, os escritores desse período vão falar muito sobre um americano herói, como ele venceu adversidades e ele era forte, ele era puro e tudo isso. O que faz o Allan Poe ser o Allan Poe, um dos motivos dele se tornar um clássico desde aquele momento até hoje, todo mundo que escreve terror hoje, independentemente se quiser ou não, vai passar por ele. Porque o Allan Poe foi um cara que muitos falam da literatura dele como uma literatura decadente. Tem um sentido pejorativo e não, mas eu vou usar esse termo porque fica mais fácil de a gente entender que o Allan Poe, ele é um dos caras dentro do terror e dentro da literatura ocidental que vai desenvolver a maldade do ser humano, a falta de perspectiva, vícios, o álcool. Ele era um cara alcoólatra, então muito da obra dele vai ter o álcool também presente como um fator negativo. Ele vai trazer todo o pessimismo do humano contra esse patriotismo e essa moralidade, que ele vai falar de... Sempre tem... os protagonistas fazem coisas erradas e se questionam sobre o que estão fazendo, mas continuam fazendo. Então é uma visão muito pessimista da visão humana, da forma humana e de o que o humano pode fazer, até onde ele pode chegar. Novamente, como eu sempre falo, quando a gente lê elementos aqui, vê esses elementos aqui e acha eles comuns, é porque esse cara conseguiu popularizar isso. Ele foi um dos grandes desenvolvedores, digamos assim, dessa parte da literatura mais pessimista, da decadência. Então, o que eu fiz? Eu achei legal a gente discutir dois textos dele. O primeiro, que é o Gato Preto, tá aqui dentro, não vou explicar muito, mas ele é um dos contos que eu gostei muito,
porque ele consegue ser mais simples na sua escrita, ele consegue ser mais direto, e ele tem uma história muito macabra e muito pesada, que tem tudo a ver com o cemitério do Stephen King, tem muito... Não, mas aí é depois, calma, vamos por partes. O que a gente tem aqui então? No Gato Preto, a gente vai ver como um homem que... Ele é o próprio narrador, então isso é muito legal de ver no começo. Ele começa explicando que quase sinto vergonha de contar isso. Ele quase sente, não de fato ele se sente arrependido, mas ele tem um pouco de vergonha, e aí ele começa a justificar um ato horrível que ele fez, horroroso, macabro, violento, e como o álcool foi um dos culpados e o gato preto da história também. E aí aqui ele está tentando tirar a ausência de culpa dele, contando uma coisa muito pesada. Mas o que é legal de destacar aqui? Justamente a forma com que ele vai trazendo esses elementos, e ao mesmo tempo que tu tá lendo, tu entende que o cara tá errado, só que ele tá criando uma perspectiva onde ele não é tão culpado assim. Ele é um produto, aconteceu, sabe? E o outro texto dele que não tá aqui dentro dessa antologia, mas eu acho legal comentar, que é O Corvo. Talvez seja o texto mais conhecido do Allan Poe, que é um poema, na verdade, que vai trazer isso que eu ia falar antes, que eu acho muito parecido com o Pulp, do Bukowski. Se alguém já leu, o livro Pulp conta a história de um cara indo atrás, é um detetive indo atrás de um pássaro, e aí tem muito a ver com o Corvo, muito, muito mesmo. Porque o Corvo é um dos poemas base para a nossa literatura, que vai usar um elemento que é um animal, que é um ser irracional, sendo uma resposta para as angústias e sobre o sofrimento que o narrador vai trazer, que é muito da biografia do Allan Poe. Ele se questionava muito sobre o que ele estava vivendo, se as pessoas tinham culpa ou o quanto ele tinha de culpa nisso. Então, para você que está caindo agora, para finalizar nosso vídeo, indo para o final, entenda que o Allan Poe, ele é um pouquinho difícil de ler, mas todos os elementos que nós vamos encontrar hoje sobre questionamentos, eles foram trazidos aqui por ele. Então, essa antologia eu indico muito para quem quiser ler, porque essa aqui que eu tenho é uma versão expandida que eu arrumei com a Carol, do Castelo dos Sonhos, mas tem livros mais simples, mais baratos, até online tem muitos textos disponíveis, e caso você quiser dar uma lida, eu acho legal, porque, pelo menos para dizer assim, não gostei ou gostei muito, porque tá tudo aqui, tudo que ele escreveu tá aqui. Então, Allan Poe, um cara que desenvolveu a decadência humana, que desenvolveu o terror psicológico, e desde o momento em que começou a se publicar, foi muito questionado, mas se tornou um clássico da literatura de terror. Então, Contos de Imaginação e Mistério. Até semana que vem, e vão com calma, porque é pesadinho.